E aí galera, depois que o Doutor Estranho morreu, quem assumiu o manto de Mago Supremo foi a Cleia, e ela deu o que falar nessa jornada para fazer o marido voltar à vida. A moça teve que lidar com várias ameaças, principalmente o Cartel da Blasfêmia, que era uma gangue mística, consolidando seu controle sobre o submundo mágico, através da ressurreição de super-humanos, e o Lavrador da Morte que caçava esses monstros. Mas tudo começou a mudar quando ela descobriu que esse lavrador, na verdade, era o Stephen Strange. Então, foi aí que os dois se uniram para lançar um ataque final contra o cartel, começando uma batalha pesada contra o desmorto mais poderoso, que era o Sentinela. O capítulo 10 de Estranho de 2022 começa com a Cleia falando sobre um ponto que já comentei aqui no canal. Ela dizia que durante a vida conheceu o poder já que viveu aos pés do Dormammu. Descobriu que o mar é sua mãe, se casou com um feiticeiro supremo e se tornou uma suprema 2 vezes. Então se dizia que ficou aterrorizada em ver o Sentinela nesse estado, é porque ele tinha muito poder em mãos. Para ser mais claro, se tornou o que chamamos de Desmorto Prime, com um aglomerado de 100 milhões de fantasmas berrantes. As coisas ficaram tão sinistras que o Steven pediu para ela fugir. Os feitiços poderosos que os dois usavam não tinham efeito, e aos poucos essa luta começou a destruir a cidade Esmeralda. Em vida, o Sentinela foi um deus andando na Terra, e na morte é um deus de demônios. Ainda assim, os magos continuaram indo para cima dele, que ignorou até os efeitos da Lâmina da Morte. Para ter ideia de como era poderoso, até mesmo o diretor nenhum, que foi quem planejou essa história, já estava com medo. Mas não parava porque ainda tinha a situação sob controle. De acordo com a Cleia, todos os desmortos que enfrentaram até ali foram um treino para esse momento, o que não parecia adiantar muito porque ela e o Steven não paravam de apanhar. E ele, querendo que a esposa fugisse, tentou chamar a atenção do oponente. O diretor até dizia que não tinham o breve tempo para conjurar magias superiores. O Desmorto Prime era mais forte que os dois, tanto que mesmo o corpo do Steven forjado pela morte era incapaz de suportar os golpes de alguém tão rápido e forte. Uma batalha de minutos e os magos já pareciam derrotados. Cleia pensou que lutou tanto para encontrar o marido e não queria perder tão rápido, por isso mesmo com o diretor tentando colocar os dois para baixo, dizendo que a Trindade das Cinzas ficou apavorada com o poder deles e que na prática não eram tão formidáveis, a moça decidiu que ia ficar com o marido até o fim. Ela teve a ideia de tocá-lo como ato de amor e resistência, mesmo que resultasse numa catástrofe. Não era um toque comum, porque seria como vida e morte, forças contrárias em contato, o casal se desfazendo e gritando um com o outro, explodindo e implodindo ao mesmo tempo, destroçando e berrando, queimando e congelando. A narração dizia que quando reunidos, o resultado da energia metafísica bruta poderia eliminar a cidade Esmeralda da existência, e todos ali com ela. Mas Cleia passou esse tempo todo dominando forças contrárias, dominou energias opostas como as da Terra e da Dimensão Negra. Tinha um fragmento da alma do Steven ligada à dela, então esse fragmento podia ser a ponte para fazer o impossível. Se uma alma não podia controlar esses poderes, então seriam duas tentando. Foi aí que vimos a fusão de dois dos magos mais poderosos, vida e morte, luz e trevas, mulher e homem, Faltine e humano, Cleia e Steven. O diretor já ficou preocupado com aquilo, tentando saber o que era, e a resposta foi estranho. A ordem foi o Sentinela atacar para matar rapidamente. O herói manipulado atacou como um martelo de um deus furioso, mas dessa vez o estranho era seu semelhante, afirmando que o oponente merecia mais que ser tratado dessa forma. Então facilmente desfez a magia que mantinha milhões de almas dentro dele. E claro, isso preocupou porque tantos fantasmas podiam aniquilar tudo facilmente. Também foi aí que mostrou uma diferença entre o Steven e a Cleia. Ela não se importou com as vidas que estavam ali, porque sabia que tinham feito várias coisas ruins nos últimos tempos, enquanto ele não queria deixar essa galera morrer, porque tinha um poder para impedir e colocar tudo em ordem novamente. Por isso disseram que era uma magia que estava muito além das habilidades da Feiticeira Suprema e do Lavrador.
não sem horas de preparação, muitos acordos com forças superiores e consumo de artefatos mágicos, o que também é interessante da gente reparar, já que entra naquela questão de ter acesso a uma grande fonte de energia para realizar feitiços e encantamentos tão grandiosos. Porém, nesse momento, para o que se tornaram não era nada demais. Podiam sentir as almas condenadas por toda a cidade Esmeralda, reforçando que uma parte deles não se importava com o sofrimento e pensava que aquilo era apenas consequência, enquanto a outra clamava por misericórdia. E foi assim que suas magias livraram as pessoas, colocando a segurança por toda a terra, ainda apagando de suas mentes a vida que tiveram como agentes do cartel da blasfêmia, com exceção de um, já que o diretor nenhum se tornou um tipo de fantasma. O estranho é que não quis ser ajudado por eles, mas não tinha o que fazer e aparentemente foi destruído com tudo que tinha ao redor. Chegando ao fim, podemos ver o casal se separando, admitindo que compartilhar a mesma mente se tornando um tipo de ser cósmico é chocante. Inclusive, o Steven deu uma agonizada assustando a esposa, que se preparou para ajudar, mas a verdade é que voltou à vida e não tinha mais que ser o lavrador. Naquele momento, o casal pensou em ir para casa viajando pelos céus, traçando um caminho para o sol nascente em direção ao lar que compartilham. Mais para frente, podiam falar sobre poderes, deuses e coisas do tipo, mas por enquanto nada além do vento no cabelo e um amor que retornou. Mas e aí, o que acharam dessa história? Comentem aqui embaixo, deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos. Deixem suas sugestões e me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição. Até mais!